A ideia de escrever um livro veio da minha mãe. Minha mãe era uma mulher assim, de muita cultura, lia muito. Logo que eu voltei do exílio, ela começou a me dizer, escreve um livro. E eu não queria escrever, disse que não dava importância para isso. Era um pouco irreverente, né? Apesar da experiência que eu tinha e que tive durante todo aquele tempo, eu ainda tinha 24 anos quando eu voltei, né? E não quis escrever. Isso foi passando, o tempo, minha mãe morreu muitos anos depois. E depois que ela morreu, muitos anos, meu pai morreu também. Eu comecei a mexer nas coisas, nos arquivos, nas fotos, né, nas cartas. E, mas peraí, minha mãe tinha razão, eu vou escrever um livro sim. E eu estava sentindo uma necessidade, eu estava me sentindo muito inútil, né? Eu estava sentindo, o que eu estou fazendo pela causa? Eu estou fazendo nada, né? E o Capitão Lamarck tem uma frase muito importante, né? Morrer é fácil. Difícil é carregar o fantasma dos que se foram, né? E é difícil, e convivendo com as pessoas que morreram, as pessoas, né? Por que eu não morri também naquela época, tal? E no final disso tudo me veio, vou escrever o livro, eu levei 6 meses escrevendo o livro à mão, né? Claro que não podia parar para escrever porque tinha um monte de coisa para fazer, era presidente da Câmara de Ribeirão Preto, tinha o meu dia a dia, tal, advogado. Mas por isso levei 6 meses. O livro ficou pronto, eu acho que realmente, a primeira edição, né? E hoje ele está na 11ª, ele tem quase 700 páginas, eu fui acrescentando muita informação, muito documento, muita foto. Não pude colocar, por exemplo, os documentos todos que a repressão da ditadura juntou contra mim, porque são 1.115, né? Fruto da espionagem. Mas juntei 50 lá, os principais, né? Então o livro cresceu muito. E outra coisa também, nos últimos dias que eu já estava terminando o livro, começou a me dar uma angústia, porque, que nome vai ter o livro? Eu não sei. Nos últimos dias que me veio na cabeça Tempo de Resistência, eu não sabia, né, que nome eu ia colocar. Hoje eu percebo o seguinte, que ela tem uma importância na história do nosso país, porque é um livro histórico, não é um livro autobiográfico. Eu não fiz para contar a minha história, eu fiz para contar a história da luta contra a ditadura. É claro que fala de mim, porque essa história é vista sob a minha ótica. E eu participei de boa parte dos fatos que eu narro, né? Mas hoje eu acho que esse livro tem uma importância na história do nosso país, né? Tem um lugar assim, serve de consulta para estudantes. Eu tenho tido comentários, mas muitos comentários de vários lugares, de vários estados, de pessoas que se interessam, que querem o livro, né? Então eu acho que ele cumpre um papel muito importante, muito relevante. A partir do momento que eu escrevi o livro, que o livro foi publicado, que fiz o lançamento, eu mudei essa visão de que eu estava sendo inútil. Hoje eu posso até estar enganado, mas eu acho que eu não sou. Eu acho que eu estou cumprindo, né, um papel importante, com o livro, com as palestras, com o filme, com os musicais, né, com tudo isso, com o meu trabalho nas redes sociais, além da minha militância política revolucionária na UP, né? Então eu acho que eu estou cumprindo um papel importante, pelo menos eu estou sendo útil à causa e honrando a memória dos companheiros que morreram. Bom, eu não faço apenas esse trabalho para contar a história. Não, eu faço para contar a história e para mostrar que a luta é a mesma, né? São fases diferentes da luta. Antes a gente teve a ditadura militar, depois o período democrático, que segue, mas depois o povo brasileiro elegeu um presidente fascista, né? Quando eu tinha 5 anos antes de eu nascer, terminou a Segunda Guerra Mundial. E a gente estudando, conversando com a experiência principalmente dos meus pais, né? Minha mãe era comunista durante a Segunda Guerra, né? E para mim o nazismo tinha acabado ali, 5 anos antes de eu nascer. Hoje a gente está vendo, né, o nazismo, né, um presidente nazista, grupos nazistas atuando. Então, eu acho que são fases da luta, né, fases da história. E eu não vejo apenas, não, eu sou um contador de história. Não, eu sou um militante. Então, o recado que eu passo, né, principalmente para a juventude, a história é essa, vamos estudar, vamos contar, vamos falar sobre ela, mas a gente tem que lutar para transformar o Brasil, lutar para transformar o mundo, para transformar a sociedade, para transformar esse sistema injusto, né, para derrubar o capitalismo e para conseguir que um dia o mundo seja socialista. Tenho certeza que eu não vou ver, né, mas a gente luta por isso. Tem uma pergunta, né, existe uma pergunta que os estudantes me fazem com muita frequência.
Você se arrepende de alguma coisa que fez? A minha resposta é sempre, eu me arrependo do que eu não fiz. Claro que eu faria tudo de novo, iria às passeatas, picharia muros, entregaria panfletos, fazia ação armada, faria ação armada, jogaria bomba novamente onde teriam que ser jogadas, né? Fazia os assaltos, as expropriações que eu fiz, tudo isso, claro que eu faria melhor, com mais experiência, né? Mas tenho muito orgulho de tudo isso que eu fiz. O Franklin Martins, né, o nosso grande companheiro, que foi preso também com a gente naquele 12 de outubro, ele no final do documentário tem uma frase muito interessante. Ele diz: nós podemos contar o que fizemos para os nossos filhos. Em geral eles não podem. Quem ficou do lado de lá não pode contar. Na verdade, a ditadura militar fez as suas leis, mandava, né? Como diz o Chico, hoje você é quem manda, falou, está falado e não tem discussão. Vocês não poderiam estar aqui fazendo essa entrevista comigo, eu não poderia estar aqui falando para vocês, né? E nós não poderíamos estar com as janelas abertas, né? Porque daqui a pouco um vizinho ligava para a polícia cercava, metia o pé na porta, espancava todo mundo, prendia. Quer dizer, essa era a realidade da ditadura. Eu conheci o Leopoldo na primeira edição do livro dele, mas ele não me conheceu. Eu trabalhava numa agência de propaganda e marketing e eles procuraram, a equipe do Leopoldo e o próprio Leopoldo procuraram para fazer a primeira capa do livro Tempo de Existência, a primeira edição. Foi naquela ocasião que entrou no meu espaço de atendimento o vereador Leopoldo Paulino, o militante Leopoldo Paulino, a personalidade Leopoldo Paulino. E hoje, lógico, tendo uma visão romântica a respeito disso, parece que entrava e permeava todo o ambiente a força daquele homem. E ele não trouxe o livro, obviamente, era para fazer a capa, e eu fiquei assim muito feliz quando o livro ficou editado e eles levaram para nós um exemplar autografado do Tempo de Existência, né? Aliás, a capa era uma tela do artista plástico Paulo Camargo, belíssima, né? Forte, intensa. Nós trabalhamos um vermelho de fundo com uma textura e as letras em amarelo, ouro, envelhecido, Tempo de Existência. Foi muito bonito, muito bonito. O Leopoldo, ele é plural, né? Ele é um homem sensível, uma pessoa desse tempo, desse espaço, desse planeta, extremamente solidário, extremamente inconformado. E eu acho que ele vai ser sempre um rebelde, ele vai ser um contestador, né? O Leopoldo é Tempo de Existência. Ele é ação. Ele é uma força, um movimento, né? E é uma pessoa incrível, uma pessoa que eu tenho muito prazer e muito privilégio de conviver. E a Leopoldo também é o meu amor. É lógico que ele recebe muitas críticas, às vezes até de pessoas próximas da família, que muitas vezes não compreendem a essência disso, a essência do leopoldar, né? Do ser Leopoldo, de ser esse verbo, essa ação, esse movimento, né? E a militância, ela é um dos corpos do Leopoldo, né? Eu acredito que seja não só um funcionamento, mas também a expressão de tudo isso que ele é, de tudo isso de grandioso, uma pessoa que consegue... no momento presente, eu estou escrevendo um livro sobre a trajetória do Leopoldo, vereador. E eu fiz uma entrevista com algumas pessoas, né? Ainda está nessa fase de entrevista. E entrevistei os 3 filhos do Leopoldo. E essa sensação que eu tenho hoje de viver a militância sem interrupção, eles tiveram isso também, como crianças, né? Um lar em que a ideologia estava presente, um lar em que a formação dessas pessoas, desses homens de hoje estavam presentes, e que era como discutir a macropolítica no café da manhã, e isso é absolutamente natural que a gente se importe com esses temas, né? Então, o Leopoldo não desliga, nem da militância, nem de nada. A gente pode passar uma noite de boemia, e ele vai acordar cedo, vai fazer a corrida dele, o treino dele, e ele tem uma disciplina e um método de trabalho, de estar sempre exercitando isso. E isso é absolutamente ele, é normal, é como ele se expressa.
A primeira vez que eu li O Tempo de Existência, eu não li a primeira edição, por mais que ela tenha me chegado em mãos, esse livro se perdeu, né? Mas eu li a sexta edição. No primeiro momento que eu li O Tempo de Existência, a primeira vez que eu chorei durante o livro foi quando o Leopoldo fala sobre a homenagem a Che Guevara, né, sobre a morte de Che Guevara, das circunstâncias que aconteceram. E aí ele fala assim, Ernesto Che Guevara se tornou um exemplo revolucionário para todo mundo, né, e que é homenageado em todos aqueles que se chamam Ernesto. Né. A sutileza como ele coloca que o fato de um dos filhos dele tem esse nome em homenagem ao comandante Che, a delicadeza com que ele consegue exemplificar no contexto do livro, né, com a carne, o osso, os sentimentos, as lágrimas, a vida dele, um período histórico. É como você realmente está dentro daquela história. Então, o livro, ele te traz aspectos riquíssimos e bem descritos, que você vai estar naquela imagem e você se coloca, né? O Leopoldo convida a gente para entrar naquele período e faz de uma maneira muito elegante, né? O documentário ele é utilizado até em cursos de história superior, né? Que traz um resumo muito bem feito e são mais de 30 depoimentos. Então nós que nós passamos por aquele período, nós estamos ouvindo, vendo, né? Tendo a expressão facial, tendo aquele pescar dos olhos ali, daquelas pessoas que vão nos contando a história. Quando eu era criança lá em Goiás, meu avô fazia muito isso, reunia as pessoas, assim, a família, e contava a história. Então o documentário tem isso, né? A gente tem ali 30 histórias sobre os temas, né? É belíssimo, né? O Roupa de Domingo, que é o livro que o Leopoldo escreveu agora durante a pandemia, quis colocar numa forma de narrativa um tema tão delicado que foram as rupturas, né, de amor, os casais que acabaram se separando por conta da ditadura, e você entra no enredo, você está lá. Então a relevância da obra do Tempo de Existência, né, basicamente a gente que não viveu não pode negar que a gente tem uma oportunidade de tomar conhecimento, não só informativo, mas emocional da coisa. Quando nós nos enamoramos, o livro Tempo de Existência estava na sexta edição. Então eu acompanhei com uma equipe de trabalho do Leopoldo e não como par romântico, por assim dizer, não como sua companheira, o que foi o lançamento da sétima, né, edição. E a partir da oitava edição, já tem um pouco mais do resultado dos nossos diálogos, do nosso dia a dia, né? Eu percebo assim, o escritor do Leopoldo, às vezes, procurava um distanciamento até a sexta, até a sétima edição, né? E depois dessa nossa convivência, dos nossos diálogos, e também eu acredito que por ter me colocado também totalmente à disposição do Tempo de Existência, do projeto e da causa, a gente tem espaço e tempo para falar das minúcias do texto, né? E aí o Leopoldo, a partir da oitava edição, ele começa já a falar um pouco mais de si, de uma forma mais na primeira pessoa, não só na primeira pessoa singular, não só a pessoa do plural, né? Mas com certeza, o que está no livro é o Leopoldo. E a obra Tempo de Existência e a própria pessoa do Leopoldo, já disse, se confundem, se misturam, né? Que bom para nós brasileiros que o Leopoldo escreveu o livro. Que bom que ele se propôs a produzir o filme, o documentário Tempo de Existência, que é o documentário com a sequência cronológica mais perfeita e que aborda todos os tempos, do pré-golpe até a direta já. Isso é de um valor de registro, de memória, e um valor da gente poder se pronunciar sobre aqueles eventos, que mais do que nunca, hoje a gente consegue ter a relevância disso, entende? E é uma obra que não ela mostra o verdadeiro conceito do que seja um museu vivo, né? As pessoas falam, museu é aquele lugar cheio de quadra. Não, ela está em movimento, não para de crescer. Eu não sei dizer, mas a 11ª edição está com 670 páginas. A primeira edição, eu acredito que tinha menos de 300. Então, o Leopoldo não para de somar conteúdo a isto, né? Cumprindo o seu papel de denúncia, né, do que foram esses anos atrozes. E, ao mesmo tempo, a gente não para de aprofundar nessa obra. É lógico que existe muita coisa para ser feita, mas uma coisa que ninguém tinha feito ainda é essa proposta que o Ação está fazendo, de fazer as leituras teatrais, né, do livro. E o quanto que isso tem uma utilidade para nós hoje, para gerações vindouras. Todos esses materiais que estão sendo produzidos estão ficando, né?
E a gente acabou recentemente de lançar o grupo no Facebook, que está tendo uma adesão também espontânea. As pessoas querem saber do tempo. E que bom que o Leopoldo se propôs a escrever ano passado e aperfeiçoar a cada dia.